Amém, igreja, graças e paz, irmãos. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos nos posicionarmos. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Hoje é dia 2 de agosto, segundo domingo de agosto, e é um momento oportuno para que nós possamos adorar esse Deus pela tua beleza, pela tua grandeza, pela tua graça e pela tua misericórdia. Curva a tua cabeça nesse momento, vamos orar a Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos de pé diante de Ti, ó Pai. Nós queremos enaltecer, engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queremos colocar esse primeiro momento no Teu altar de graça, ó Deus, a vida dos amados que aqui estão, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa guardar e abençoar, que possam chegar, para que juntos possamos cultuar. Queremos colocar nesse momento o ministério de louvor no Teu altar de graça, para que o Senhor receba os louvores e a adoração que será entoada nessa noite, no nome do Senhor. Colocamos a vida do pastor Johnny também, ó Deus, que será um ministrante nessa noite. Use o Teu filho, use o Teu servo, para a glória do Teu nome. Neutraliza, repreenda toda ação contrária, que queira atrapalhar o operar do Teu Espírito Santo, mas fale através do Teu Espírito com cada um de nós nessa noite. Venha nos fortalecer, venha nos abençoar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Ainda de pé, eu quero convidar você junto comigo. Abra a tua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos ler somente 2 versículos da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, livro escrito pelo sábio Salomão, e diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens, e depois a chuva. O dia do adolescente batista, né? Então, que os nossos adolescentes, né, sejam aí homenageados nessa noite, parabenizados pelo grande privilégio que eles têm de serem jovens, adolescentes e poder pertencer a esse Deus e servir a esse Deus. E Salomão dá um conselho a todos os jovens e adolescentes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, as dificuldades, e aí pode dizer que não teve prazer na sua vida, ou nos seus dias, ou mesmo na sua mocidade. Mas que nessa noite Deus possa abençoar os nossos jovens e os nossos adolescentes, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus nessa noite? Pra que eu pudesse
que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando o Ministério Louvor, né? Por esses cânticos entoados ao nosso Deus. Eu vou chamar aqui agora o pastor Johnny, né? O pastor Johnny nessa noite está com a incumbência de ministrar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Amém? Graças a Deus, irmãos. Os irmãos estão bem? Amém, que bom que os irmãos estão bem. Tremendo louvores, que Deus abençoe as irmãs poderosamente, viu? Porque é tão impressionante quando nós vemos os cânticos aqui e o carinho que é colocado aqui, você realmente fica impressionado, é algo bem precioso. Eu já vi maiores números, mas com uma desarmonia que vocês não têm noção. Então glórias a Deus pela vida das irmãs em meio aos louvores, amém? Glória a Deus por esta igreja, obrigado por mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor. E nós vamos ministrar em cima de alguns textos. Normalmente eu tenho o costume de pregar mais expositivamente, e às vezes me cobram por não pregar tanto sem ser expositivo. Então hoje, vendo o pastor Edson estar em Tiago pregando expositivamente, eu vou pregar sem ser uma mensagem expositiva, ok? Então eu espero que os irmãos entendam, os irmãos vão ter que dar uma corrida na Bíblia junto comigo, mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. É que eu me lembrei pensando o que ministrar,
E eu me lembrei de uma mensagem que eu preguei há uns 5 anos atrás, mas ela é uma mensagem que traz muitas coisas ao meu coração, e ali eu orei ao Senhor, e ela traz uma história verdadeira, essa é uma história verídica, isso aconteceu nos Estados Unidos, e depois, Cidinha, virou um filme, tá? Então depois nós podemos até, quem sabe, ver um filme aí, que eu vou citar aqui para a glória do Senhor, amém? Então que os irmãos ficam bem atentos, nós vamos começar para a glória do Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida, Pai, em Teu altar de graça e declaramos, ó Deus, que o Senhor é santo, ó Pai. Que as nossas vidas estão em Tuas mãos e que o Senhor é nosso dono, ó Pai, ao ponto de sermos escravos do Senhor, ó Pai. Entendendo, ó Deus, que somos servos, ó Pai, que seriam escravos do Senhor, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, no melhor lugar do mundo, é estar aos Teus pés, é onde nós queremos estar, Senhor. Que a Tua palavra seja ministrada, que a Tua igreja, ó Pai, entenda tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, e que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, os irmãos possam entender, direcionados pelo Teu Espírito Santo, e que possam sair daqui transformados para a honra e glória do Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus, amém. Amém? Essa mensagem eu preguei com 5 anos a menos. Hoje eu tenho 30, eu tinha 25 anos, não parece ser muito tempo, né? Mas é só 5. E essa mensagem se chama Estando Preso. E muitos perguntam, Johnny, mas que tema é esse, estando preso? Mas é que nós hoje, no meio da cristandade, nós temos que fazer uma pergunta. E é incrível, irmãos. Eu, falando com vários cristãos, estou falando de cristãos, quando é confrontado a salvação para o cristão, ele tem dúvidas. Você pergunta, ei, se você morrer hoje, para onde você vai? A primeira coisa que ele responde, ele diz assim, eu acho que é para o céu. Eu acho, pode ser que eu vá para o céu. Quantos cristãos, eu não já falei, não sabem me responder uma pergunta dessas, por falta de convicção, e às vezes por estarem aprisionados, por isso a mensagem estando preso. Muitos estão presos em várias coisas e não conseguem se libertar, não conseguem viver o melhor de Deus hoje, para a sua vida e para a minha vida. Nossos jovens estão ficando presos, não conseguem viver o melhor de Deus, porque estão com a cabeça muito distante do Senhor, se voltando para coisas que não traz a edificação. Nós vemos relatos de jovens cristãos morrendo, se enforcando, pastores se enforcando, tirando a própria vida. É uma falta de convicção e entendimento de quem eu sou, quem me libertou e para onde eu vou. Querido, o seu destino é o céu. Se você se perguntar essa noite, para onde eu vou? Quando eu fechar os meus olhos, a minha resposta para você que creu no Senhor Jesus, você verá o seu Redentor face a face. Esse é o caminho para você. Não existe outro. Se você é filho do rei, você estará com o rei. O céu foi feito para você, não foi feito para os incrédulos. Ele foi feito para os filhos. Como o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas pela desobediência do homem, ele será julgado. O julgamento ele precisa acontecer. E quando nós pensamos, eu comecei a pensar em algumas escolhas, e nós fazemos escolhas erradas como homem e mulher de Deus. Nós falhamos. Nós começamos a acreditar muito no que eu sou, no que eu entendo. Eu estava conversando com o pastor Edson ontem, e eu disse para ele, sabe, pastor Edson, é uma coisa que eu não concordo, e nós dois entramos num acordo. Nós estudamos teologia, nós somos teólogos, glórias a Deus.
Mas a minha base, a nossa base que nós tivemos lá, irmão, se você for fazer um curso de teologia, você vai sair da igreja. Porque é tudo muito, muito confuso ali. Eles colocam a visão deles. E eu não estou aqui para pegar a visão deles, eu estou aqui para falar qual é a visão de Deus para mim e para a sua vida. E eu falei, esse é o problema de hoje em todas as igrejas, das denominações. Hoje estão soltando o título de doutor em divindade. Olha que absurdo. Você solta um título de doutor em divindade para alguém. A faculdade que está dando esse título está dizendo o seguinte: olha, eu sou superior à divindade. Absurdo é usar a coisa humana no meio das coisas do Senhor. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem vai fazer esse culto, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez esses louvores, é o Espírito Santo. Nós vamos ministrar aqui porque o Espírito Santo quer que nós venhamos a falar. Eu vim aqui para dizer que o seu lugar é o céu. É isso que eu vim falar para você. E as nossas escolhas me lembrou desse jovem chamado Aaron Hoston. Esse jovem era um garoto que pedalava, ele era um garoto muito forte, ele era um garoto que corria, era um garoto que escalava montanhas, e ele tinha suas trilhas. Quando ele ia fazer pedalada, ele saía num montante de pessoas para fazer a trilha dele. Mas um dia esse garoto, ele toma uma decisão errada. Ele vê toda aquela multidão indo para um caminho, e ele quer desbravar outros caminhos. Então ele pega a sua bike, e ele fez um planejamento: eu vou andar de bike até tal lugar, eu vou correr mais tantos quilômetros, e depois eu vou escalar aquela montanha. E assim ele faz. Ele sai da rota, ele sai de onde os outros estavam indo, e ele chega até o destino que ele queria chegar, ele corre até onde ele queria chegar, um lugar totalmente deserto, onde as pessoas não passavam, considerado-se um lugar ali, onde não era próprio para se fazer trilha, mas era um lugar de muitas montanhas, onde ele poderia escalar. E ele vai para o último momento, que é a escalada. Ele começa a escalar, mas em algum momento ele pisa em falso na rocha. E quando ele pisa em falso, ele se desliza sobre aquelas pedras. Ele estava amarrado com a corda, ele consegue segurar uma rocha, só que o deslizamento fez com que as outras rochas deslizassem também. A única coisa que esse garoto deu para fazer foi isso. Mas o braço dele, quando ele volta o braço, a rocha pega o braço dele. E esse garoto agora está preso na rocha, com os braços presos, um braço apenas livre. Ele tem uma mochila nas costas, ele tem de 4 a 5 barras de cereais, e ele tem uma botija d'água, que dá mais ou menos uns 2, 3 litros de água. Uma escolha errada. E o final dessa história nós vamos ver daqui a pouco, porque agora eu quero vir com você e puxar isso para a palavra do Senhor, aonde uma vez também alguém fez uma escolha errada. Uma mulher e um homem erraram. A escolha que eles fizeram condenou toda a humanidade. Adão e Eva, no jardim do Éden, com a presença de Deus, eles tinham tudo ali. Eles tinham alimento, eles tinham água, a presença de Deus estava com eles. Mas a palavra diz que a serpente, o animal mais astuto, e nós podemos até interpretar, existe uma grande dificuldade teológica aí. Será que é a serpente que rastejava? Não entendemos que não, que era uma serpente totalmente diferente ali, que era uma serpente muito inteligente, astuta, transfigurada do próprio Satanás. E é onde ele começa a conversar com Eva e dizer: não, se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. E esse casal, então, escolhe comer do fruto proibido. Eles escolhem comer daquele fruto que não era para comer, eles tinham todos os frutos para comer. E a justiça de Deus, meu irmão, você pode ficar tranquilo. Às vezes eu sou questionado assim: mas irmão, por que aquele camarada, ele serve a Deus,
E olha lá, ele assassinou, mas ele serve a Deus, ele está sendo preso, Deus não vai libertar ele? Meus queridos, Deus, ele é muito justo. Se for necessário ficar preso, vai ficar. Esse tal será salvo, vai ficar preso, mas a justiça de Deus vai se completar. Quando esses homens, Adão e Eva, a mulher e o homem caem, automaticamente o pecado caiu sobre a humanidade. Por quê, Johnny? Porque nós somos descendência deles. O homem foi tirado a mulher da costela do homem, nós somos descendência deles. Ah, Johnny, não tenho nada com isso. Você tem sim. Mas por que eu tenho alguma coisa com isso? Eu nem lembro deles. Pois é, mas você tem. Isso é uma herança ruim, que está sobre as nossas vidas. Você já percebeu como que é ruim essa herança? Quando o filho nasce, quem aqui teve filho sabe. Dá uma mamadeira para ele, tira e grita. Dá birra. Você ensinou seu filho a dar birra? Você ensinou ela a dar birra? Mas como é que ela dá birra? Nasceu assim. Está nela. Está na criança, é assim. É a herança que vem, é o pecado. Isso está em nós. Sabe, queridos, imagina o pastor Edson, ele tem um tio lá nos Estados Unidos, só que ele não sabe. E o tio dele é dono de 7 bilhões de dólares. E ele morreu. A herança vai ficar para quem? Para o pastor Edson. Essa é a herança boa, pastor Edson? Excelente. Mas a herança do pecado ficou para todo mundo. Ela é sua, é mal? É, mas é sua. É sua e é minha. E nós precisamos entender isso. Isaías 53, olha, a herança do pecado é tão ruim, que você já percebeu que o homem ele deseja o mal do outro? É incrível. Nossa, a Isabel passou na prova de inglês, ela vai trabalhar numa multinacional, vai ganhar 20 mil reais, nossa, aleluias, aí tem uma irmãzinha assim, nossa, eu queria que tudo desse errado para ela. Infelizmente, é o homem, é a maldade, é o que está no coração do homem, é isso daí, mal, o homem é mau. Não existe bondade em nós. A bondade está em Cristo. E através do Espírito Santo na sua vida, cristão, é o Espírito Santo que segura as suas atitudes. Por isso que você não faz coisas piores. É por causa do Espírito Santo. Não há glórias em nós. Não há como me gloriar. Gloriar do quê? Perverso, pecador. Rebelei contra Deus, eu pequei, peco até hoje. Meu destino, morte. Se não fosse o sangue, eu estaria morto. Que glória nisso em mim? A glória está em Deus. A glória está no Cristo, que morreu por mim e por você, derramou sangue precioso para pagar o meu e o seu pecado. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe o que é isso? Desgarrado. Sabe o que significa essa palavra? Perdido. Sem saber onde você estaria. Totalmente fora do foco. Totalmente entregue às paixões, a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Desgarrado de tudo. Tinha um caminho ali, você estava. Tinha um outro caminho, você estava. Você estava perambulando igual o povo lá no deserto. 40 anos tocando de roda. Desgarrados. Essa é a minha situação e a sua. Essa é a situação da humanidade, desgarrada. Desviava pelo caminho. Não precisa nem falar. É só ligar a televisão, você vai ver que o filho matou o pai. Você vai ver que a mãe assassinou o pai. Os irmãos se mataram. O menino fugiu com a mãe, com a madrasta e matou o pai. É só isso que você vê. Por quê? Desgarrados, sem ação de Deus, sem direção. Perdidos, essa é a humanidade. Tem algo bom nisso? Dívida. O que é dívida? Morte. Morte, você devia, eu devia, nós todos devemos. O pecado entrou em mim, entrou em você. Nós nascemos, crescemos pecadores, direcionados ao inferno. Ah, Deus não é justo, como que Ele pode me mandar para o inferno? Mas eu estou tão bonzinho, eu pago as minhas contas, olha, eu não deixo ninguém sem receber, meus funcionários são todos pagos em dia, as minhas contas de energia, de água são todas pagas, eu não brigo com ninguém,
e ainda, ó, dou cesta básica, eu ajudo, viu? Como que Deus pode mandar para o inferno? É mesmo? Você é perfeito? Não, mas eu não tenho pecado. Não tem? Não tem mesmo? Não. Você já pensou mal de alguém? Você já foi para o médico? Ficou doente? Ah, fiquei. Pecado. Por causa disso você fica doente, por causa do pecado. Já foi no velório? Tinha alguém morto lá? Pecado. Por quê? Porque o pecado começou a matar agora. O pecado mata. Adão e Eva, quando estavam lá, estavam lindos. Você pensa que eles envelheciam? Ah, tinha, não, dor de parto. Hã? Perfeição. A presença de Deus é a perfeição. Perfeição. E Deus é justo. O salário do pecado é a morte. Qual que é o salário pelo que você faz? O que você faz? Peco. Qual o salário? Morte. Esse é o salário, justiça de Deus, está sendo justo. Ele está pagando por algo que eu sou. Pecador. Iniquidade. Imagina todos os pecados da humanidade caindo sobre o Senhor. O que ele tinha com isso? Estava tudo certo. A Trindade formada, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo muito certo, tudo correto. O que ele tinha com isso? Quem ia pagar o preço? Imagina agora a iniquidade de todo o seu, o meu pecado, tudo aquilo que nós fizemos, que nós negligimos a palavra do Senhor, tudo em cima do Rei, na cruz do Calvário. Existe uma passagem em Salmos 23, nós vamos na próxima vez que eu tiver a oportunidade de ministrar, nós vamos trabalhar em cima dela. Lá você vai entender e ver os pensamentos de Cristo na cruz do Calvário. É impressionante. Quando você olha para Salmos e olha para os pensamentos do Senhor na cruz, simbolizando todas as coisas, você começa a ter uma noção esplêndida. E você vai falar: meu Deus, o que eu fiz com o Senhor Jesus? O que nós fizemos com o Senhor Jesus? E sabe o que é pior de tudo isso? Você sabe que para o Evangelho ter chegado aqui, essa palavra aqui, irmã, para ela chegar até os irmãos, você sabe o tanto de gente que precisou morrer? Ali estava acontecendo a igreja, que Paulo ali estava evangelizando aqueles irmãos importantes. Nero deu uma ordem, é para matar todos os judeus cristãos, tem que matar. Paulo fala: meus irmãos vão ser mortos, eu estou indo para lá. Paulo viaja para lá. Sabe quantas pessoas Nero matava por dia? 1.500 cristãos a fogo. Ele amarrava os cristãos em poste, jogava betume e lançava fogo. E sabe o que ele fazia? Ele subia na torre de Mecenas e tomava vinho. Ele mandou apagar todas as tochas que faziam luz em Roma. Sabe por quê? Porque o corpo dos irmãos eram as tochas humanas. Esses irmãos pregaram o Evangelho para que essa palavra chegasse até você. E nós não fazemos bom uso desta palavra. Irmãos, até mês retrasado, estavam sendo mortos por pregar o Evangelho, colocados em jaulas e lançados no fundo do mar. Sabe como esses irmãos iam afundando? Cantando. Quando o guincho pegava eles e jogava, eles estavam louvando a Deus, sabendo que não iam viver mais aqui nessa terra, mas estariam com o Senhor. E o pior de tudo isso é que nós temos hoje cristãos totalmente confusos, cristãos totalmente ingratos e que questionam ao Senhor. Efésios 2:2: que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está falando aqui aos cristãos de Éfeso. Alguns interpretam esse texto como se está falando com aqueles irmãos que iam se converter. Não, está errado. É aos cristãos já convertidos. Ele está falando com esses irmãos. E ele está dizendo assim para os irmãos: olha, no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar.
do Espírito que agora opera nos filhos de quem? Da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não estão com Cristo, aqueles que não reconheceram o sacrifício de Jesus. Esses são os desobedientes. Ah, Johnny, mas é muito forte você falar então que Satanás direciona essas pessoas. Eu garanto e assumo aqui, Satanás direciona sim essas pessoas. Direciona com toda a pauta bíblica que vocês imaginarem. Ah, Johnny, mas você quer dizer então que ele... Meus irmãos, a Bíblia é muito clara, vós sois a mente de Cristo. Aquele que não tem a mente de Cristo, ele é totalmente influenciado. Ele é influenciado. É por isso que nós, como a mente de Cristo, cada um aqui a mente de Cristo, nós precisamos agir em perfeita correção. Não em desavença, mas sim em união, harmonia, porque vós, Paulo fala isso lá em Coríntios, vós hei de julgar os anjos. No outro tempo, passado, ou seja, não é mais para andar. Parece que os cristãos esqueceram disso. Johnny, mas nós não somos perfeitos. Eu sei, eu também não. Mas tem cristãos que é a mesma coisa. Já viu aquele famoso pecado de estimação? Guarda debaixo do braço, anda com ele. Todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Nós, como servos do Senhor, precisamos melhorar a cada dia. Eu sei que é difícil. Estou falando por mim mesmo, mas é necessário. É necessário perdoar mais, é necessário amar mais, é necessário deixar se prostrar para que o outro então venha a crescer, é necessário. É necessário uma hora, irmã, eu quero tocar a música tal, não, mas eu não quero. Que música que é? Não, então tá bom, toca essa hoje, amanhã toca a outra que eu estou falando. E uma harmonia em amor, em graça, perfeita graça. Não querendo ser maior que o outro, até porque o nosso Senhor, Ele veio para servir. Agora Ele veio para julgar, mas Ele esteve aqui para servir. Não é para andar mais. Sabe, queridos, o que mais me entristece é saber que na cabeça de muitos cristãos, eu ouvi isso demais, quando eu fui casar com a Andréia, os cristãos, irmãos em Cristo, casados, diziam assim para mim: vai casar? Vou. Coitado, está morto. Que? Você vai casar mesmo? Cristãos, isso é cristão. Pessoas que se diziam servir ao Evangelho, servir a Deus. Você vai casar? Vou. Você vai ver no primeiro ano. Vai ser uma beleza, mas no segundo, meu Deus do céu. Eu não dou conta do meu marido, eu não dou conta da minha esposa. E eu ouvia isso, mas uma convicção eu tinha: quem uniu eu e a minha esposa não foi homem nenhum, foi Deus. E se Deus uniu, é Deus que vai cuidar de mim e da Andréia para o resto das nossas vidas. Hoje fazem 5 anos, 5 meses e 1 dia que eu e a Andréia estamos casados. Confesso a vocês, o primeiro ano, como é que foi? Excelente, lindo. E o segundo ano? Excelente. E o terceiro? Excelente. E o quarto? Excelente. E o quinto? Excelente. Por quê? Porque Deus está no meu casamento. É porque Deus cuida de mim. É porque Deus cuida de você. E se Ele uniu, Ele é fiel e justo para restaurar, para consertar, para fazer. O nosso problema é que nós damos muita voz a pessoas e esquecemos de ouvir o que está escrito na Palavra de Deus. Esse é o nosso maior problema. A humanidade está em pleno confronto com as coisas de Deus. A humanidade não compreende o que é de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem corpo, alma e espírito. Consegue entender que você é uma parte tremenda da criação? Corpo, alma, espírito. Pai, Filho
e Espírito Santo. A Trindade na criação, a graça de Deus na criação. Saiba que Deus criou os anjos, mas tem uma coisa impressionante que eu gosto em Gênesis, diz assim, Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso para alguns é uma coisa simples, ao homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Você sabe que os anjos, Deus criou um a um? Um a um. E Ele não disse assim, vamos fazer os anjos a nossa imagem, a nossa semelhança. Não. O homem sim, faz ele a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas os anjos não. Os anjos não morrem. Os anjos não podem morrer. Mas a nossa criação, a criação da humanidade, ela é mais excelente do que todas as coisas, do que qualquer coisa. A criação, o ser humano é a criação perfeita que Deus fez. E amou essa criação, ao ponto de fazer com que essa criação gerasse vidas. Você consegue entender isso? O pilar da criação. Você consegue entender isso? Que você, criação do Senhor, eis que nova, alguns criatura. Esse texto está errado, não é criatura. É eis que nova criação no grego, é criação. Por que criação? Porque você foi feito de novo na medida, quando você recebeu o Senhor Jesus, eis uma nova criação. Eis uma nova criação. Efésios 2:2, em que no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Quem que é o príncipe da potestade do ar? Os anjos. Mas potestade, príncipe da potestade na Bíblia ela quer dizer que é uma coisa má. O príncipe deles, existe um Satanás. Existem vários demônios, existe um Satanás. Esse é o príncipe desses anjos caídos, esse é o príncipe. E a Bíblia está dizendo assim, noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você consegue entender que a humanidade está totalmente aprisionada, e nós, como filhos do Senhor, temos a palavra que liberta? E nós podemos pregar esse evangelho de graça. De graça recebeis, de graça dai. E livrar a vida de muitas pessoas com a palavra do evangelho, lançando Cristo na vida de alguém. Você consegue entender que essa pessoa deixa de ser marionete de Satanás e ela passa a servir a Deus? Certa vez, Billy Graham foi dar uma palestra, e nessa palestra ali estavam várias pessoas, e tinha um jovem ali com ele, e esse era um jovem missionário, e Billy Graham estava e ele ia se apresentar no templo, e esse jovem tinha um livro, ele tinha 2.000 almas que ele dizia ter ganhado para o Senhor Jesus, 2, e nesse livro ele anotava alma por alma, nome por nome, ele anotava, ele falava, olha, eu ganhei 2.000 pessoas para Jesus, e ele tinha um livro, ele se gloriava naquele livro, e ele sentou ao lado de outro senhor, e ele olhou para esse senhor e disse assim, nossa, esse cara aí, ele vai me arrebentar, né, porque eu sou novo e ele deve ter ganhado quantas multidões, e ele diz assim, senhor, eu estou curioso, quantas pessoas o senhor ganhou para Jesus? Esse senhor disse assim, uma. E ele falou, o quê? Você ganhou uma pessoa para Jesus, o que você está fazendo aqui? Ele falou, aqui é lugar de missionários que ganham multidões. Ele falou, senhor me desculpe, o senhor sabe quem vai pregar? Ele falou, sei, Billy Graham. Ele falou, olha, mas não estou te entendendo, e você está aqui vendo Billy Graham? Como é que você foi convidado? Ele falou assim, cara, quem que você ganhou para Jesus? Ele falou, Billy Graham. Eu ganhei Billy Graham.
Talvez você vai ganhar uma, mas essa uma vai ganhar milhões de milhões de milhões. Por quê? Porque Deus quis assim. Quem é você para questionar Deus? Isso é Deus que quer assim. É Deus que quer assim. Sabe, a escolha, voltando para esse jovem, vamos voltar para a história desse camarada aqui? Escolhas erradas trazem problemas na minha vida. Jovem, escolhas erradas vai te trazer problema lá na frente, não é agora, vai ser lá na frente. Isso vai ser difícil depois de consertar, mas vai consertar, por quê? Porque você é filha do rei, é filha do rei, saiba disso. Esse jovem que escolheu sair da trilha, ele teve que tomar uma decisão. As escolhas causam um impacto na vida das pessoas. E esse jovem agora, ele está lá com o braço preso naquela rocha. E depois você pode pegar lá o filme para você assistir. Essa história é real. E ele tinha que tomar uma decisão, porque onde ele estava preso não passava pessoas. Ele tinha que sair dali, porque o que ele tinha de barra de cereal que estava nas costas, ia dar para ele pelo menos por 3 dias. Ele comeria uma barra ali por dia, 1,5 barra. A água dele, ele estava muito preocupado com a água daria, isso foi num sábado, até segunda-feira ele teria água. Então esse jovem começa a pensar, eu preciso sair daqui, o que eu vou fazer? Ele teve 3 ideias, uma ideia foi a seguinte, eu tenho umas baterias da lanterna, se eu pegar a bateria, e você sabe que dentro da bateria possui um ácido, certo, Gilmar? Ele falou, e eu bater na rocha, pode ser que esse ácido vá corroer um pouco a rocha, eu consigo soltar o meu braço. Tudo isso ele fala pensando com um braço só, tá, gente? Ele estava assim. Mas ele pensou assim, mas o ácido vai cair na rocha e vai pegar na minha mão. E também vai queimar a minha mão. Então ele teve uma segunda ideia, brilhante. Ele pensou assim, bom, se eu forçar um pouquinho na corda e esticar o braço, eu consigo dar vários movimentos na rocha com o meu canivete, e eu vou quebrando a rocha, para que essa rocha vá se despedaçando aos poucos, e assim eu consigo afrouxar o meu braço. Só que ele percebeu que em poucas tentativas, a rocha era muito dura, e a ponta do canivete começou a perder o corte, começou a ficar com a ponta estragada. E aí ele teve a ideia mais sensacional de todas. Ele pensou, não consigo sair com a pilha, o canivete não funciona, muito estudado, a única chance que eu tenho é qual? Cortar o meu braço. E ele pega uma faca e ele começa a serrar o braço. Ele fala que a dor mais forte que ele sentiu foi quando chegou no osso, que ele começou a cortar o osso, e ele começou a cortar o osso, e quando ele conseguiu cortar o braço, ele soltou, ele com um porte físico muito bom, ele começou a escalar apenas com uma mão, ele tinha algumas coisas na bolsa que ele poderia fixar no machucado, na ferida, e esse garoto começa a andar, para buscar ajuda. A perda foi muito dolorida, ele perdeu o braço, e esse garoto era cristão. E sabe qual foi a frase que ele deixou no livro dele? Assim: por tudo que passei, pelas oportunidades que continuam surgindo em minha vida, eu me sinto abençoado, pois participei de um milagre que tocou muita gente em todo o mundo, e não trocaria isso por coisa alguma, nem mesmo para ter o meu braço de volta. Através da mensagem desse garoto, multidões se converteram ao Evangelho. Através do testemunho desse garoto, vidas foram transformadas. Vidas foram totalmente transformadas. E a pergunta final é: será que um dia alguém escolheu tomar um caminho sozinho? Será que um dia alguém escolheu tomar um caminho sozinho, por amor a você? Será que um dia alguém escolheu, não tinha nada com isso, mas ele olha e fala: eu tenho que ir, a humanidade está morrendo, a humanidade está presa, eu preciso ir lá e pendurar o meu braço. Será que alguém escolheu? Jesus escolheu esse caminho por você.
Ele escolheu ficar com os braços pendurados, escolheu ter os pés perfurados, mas por quê? Por amor a você. Por amor a você. Esse também escolheu sair da trilha. Tudo ia bem, mas a humanidade errou. E Jesus precisou vir aqui como homem, tomar como homem todas as dores, receber o juízo de Deus, 3 horas de juízo. Sabe para quê? Para olhar para você e dizer assim: você é livre, eu já te libertei, você não é mais escravo, você já é liberto. E isso é o que a cristandade não consegue entender. Eu gosto muito de 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, tem uma coisa que nós temos que entender, é que o milagre, ele não começou no nascimento de Jesus. A restauração do homem, a salvação não começou no nascimento. De 4 evangelhos que nós temos, 2 falam do nascimento. Mas dos 4 evangelhos, todos eles falam da morte e ressurreição de Cristo. Tudo começa na cruz do Calvário. É a cruz que te fez livre. Jesus na cruz do Calvário entregou-se. Ele não foi obrigado, ele se entregou por nós, por amor de cada um de nós. Johnny, mas eu não mereço. Eu sei, eu também não. Eu sei, mas graça de Deus sobre a sua vida. Seja grato a Deus, porque Ele te livrou do lamaçal do pecado. Através do Filho de Deus você tem paz com Deus. A cristandade precisa entender Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, isso é fantástico, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não pense que você, na sua casa, ou quando você, há 10 anos atrás, e você talvez pensava: não, eu sou uma pessoa muito boa. Não, você não é boa não. Não existe bondade em você. Tire isso da sua cabeça. O homem não é bom, o homem é mau. Esse é o homem. Mas a palavra diz assim, que Jesus veio salvar realmente esse homem mau. Salvar e buscar o que estava perdido. Eu estava perdido, eu necessitava de salvação, eu necessitava de graça, eu necessitava de Jesus. Jesus veio e me salvou. Ele me salvou. Eu quero encerrar. Tinha mais um texto, mas os irmãos lêem em casa, Lucas 24, do 1 ao 6, você vai ver que é fantástico. E Colossenses 2,14, esse eu tenho que ler, esse eu preciso ler. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando ela na cruz. Quando Jesus estava lá, e ele clama ao Pai: Deus meu, por que me abandonastes? Deus meu, no momento que ele estava se entregando, ali, naquele momento, a cédula, o Gilmar iria para o inferno. O destino do Gilmar era o inferno. A cédula, ele cancelou o passaporte do Gilmar para o inferno. Ele coloca na cruz do Calvário e fala: Gilmar, o seu destino é o céu agora. O seu destino é o céu, porque eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Eu vou contar uma última história. Existia, no tempo da escravidão, um escravo muito antigo, muito velho. Ele já não servia para muita coisa. E quando os escravos não serviam para alguma coisa, eles não eram libertados, eles ali eram entregues a serviços totalmente duros e talvez até levados até a morte, enforcamento, talvez nem isso, eles nem perdiam tempo, matavam ele de alguma outra forma. Isso é uma história, tá, para você pensar. Esse escravo estava lá e estava vendo um leilão para ver quem ia pegar esse escravo. E ninguém queria aquele escravo, e aquele escravo estava condenado à morte. Mas um homem, ele se levanta e ele dá um valor absurdo naquele escravo. Ele dá um valor jamais que alguém poderia pagar. Ninguém conseguiria dar outro valor maior do que aquele homem deu naquele escravo.
Aquele velho escravo, ele chega até esse homem e diz: por que que você deu esse valor todo em mim? Eu já não sirvo para nada. E aquele homem diz assim: eu paguei por você, porque eu quero que você seja livre. Eu paguei um preço que ninguém poderia pagar. Ninguém poderia pagar, mas eu paguei. Tire as suas algemas, eu estou tirando as suas algemas. Você é livre. Esse escravo se ajoelha nos pés daquele homem e diz assim: Senhor, por amor a Ti, eu Te servirei todos os dias da minha vida. Por amor a Ti, eu vou Te servir todos os dias da minha vida. Que você saia daqui hoje pensando que por amor ao Senhor, como você tem vivido? Por tudo que Ele fez, como nós temos nos posicionado? Eu sempre gosto de pregar a mensagem da cruz para cristãos. Para cristão. É porque o cristão tem um pequeno defeito. Ele esquece de quem é o Criador dele. Ele esquece de onde ele estava e aonde que ele está. Ele esquece quem tirou ele lá do lamaçal e colocou ele na abundância luz do Senhor. O cristão precisa ouvir essa mensagem igual um não cristão. Porque ele precisa entender todos os dias: eu estou de pé porque Jesus me salvou. Chega para cá, pastor Edson. Amém, igreja? Vamos ficar de pé nesse momento. Você que ouviu essa palavra, você que fez as suas escolhas, e surgirá um momento na minha vida, na sua vida, no nosso ministério, que nós teremos que fazer algumas escolhas. E algumas escolhas, de repente, ela pode custar algo. Johnny foi muito enfático quando jovem, testemunha que a tua escolha, ele precisou amputar o seu braço. E muitos escolheram seguir Jesus e servir o Senhor há muitos anos, há centenas de anos atrás, para que essa palavra um dia chegasse em nossas mãos. Foram mais de 40 escritores, foram pessoas de várias capacidades, mas eles escolheram o melhor. E naquela noite, ou naquele dia, ou naquela manhã, quando alguém fez a você um convite em receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, naquele momento também, você fez uma sábia escolha. Você fez uma escolha, e essa escolha ela te traz aqui nessa noite, para você ouvir essa palavra. Johnny foi muito feliz quando ele fala: eu gosto de pregar a mensagem da cruz para os cristãos. Sabe que nós temos uma facilidade de esquecermos? E às vezes o nosso esquecimento ele se torna tão grande que ele se transforma numa ingratidão. Passamos a ser ingratos perante tudo aquilo que Cristo padeceu lá na cruz do Calvário. Mas que nessa noite o Senhor possa trazer à luz da nossa memória a cada escolha que nós já fizemos, e quando tivermos que escolher, nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Curva a tua cabeça, Pai. Obrigado a Deus pela Tua palavra nessa noite ministrada. Nós Te louvamos pela vida do pastor Johnny, pela sua juventude, pelo Teu saber, pela Tua forma de conduzir a Tua palavra e pelo seu carinho todo especial em mencionar o Teu nome. Obrigado a Deus pela vida a qual o Senhor trouxe, as vidas que o Senhor trouxe nesse primeiro momento, e que tivemos a oportunidade de, em comunhão, nos alegrarmos na Tua presença. Pai, a mensagem nessa noite fala de escolha. Nós Te escolhemos um dia, ó Deus, como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso, nesse momento, nós queremos colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja e o nosso ministério no Teu altar de graça. Ajuda-nos, ensina-nos a tomar as nossas decisões e as escolhas certas, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Pai, eis aqui os Teus filhos, Teus servos. Nós Te pedimos ao Senhor mais uma vez, nos conceda uma semana de graça, de bênção e de vitória, mas ensina-nos a escolher diante dos desafios que surgirão sobre a nossa vida. Obrigado a Deus pela vida da igreja, obrigado ao Pai por esse momento. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus.
Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor use a sua vida, mas que o Senhor fale bem forte no teu coração nessa semana. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana. Obrigado pela presença. A tua presença aqui foi importante, amém?